Momento do Evangelho, 25 de novembro de 2025. É de paz que o Senhor vai falar a seu povo e seus fiéis, e aos que a ele se converterem. Santo do dia, Santa Catarina de Alexandria, memória facultativa. Local, Alexandria, Egito. Data, 25 de novembro. Oremos. Levantai, Senhor, nós vos pedimos, o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia. Primeira leitura. Daniel 2, versículos de 31 a 45. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas, e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios, mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro. E assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino, em parte, será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois, no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo Daniel, capítulo 3, versículos 57 59. 60 a 61. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Evangelho. Lucas capítulo 21, versículos 5 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu:
Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão tema. O reino que não será destruído. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos conduz a um olhar profundo sobre a história humana, suas glórias passageiras, seus reinos frágeis e as turbulências que tantas vezes abalam a vida dos homens. Porém, ao mesmo tempo, nos revela algo maior, a soberania de Deus e a certeza do reino que jamais será destruído. A estátua de Nabucodonosor, a fragilidade de todos os reinos humanos. Daniel descreve ao rei da Babilônia uma visão majestosa, uma estátua imensa, construída com vários materiais, ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada metal representa um império, uma força política, uma glória humana. E o que acontece? Uma pedra, não lançada por mãos humanas, ou seja, enviada por Deus, derruba a estátua começando pelos pés, que eram frágeis. A grande estátua se torna pó, levado pelo vento. Mas a pedra cresce até se tornar um grande monte que enche toda a terra. O que o Senhor nos ensina? Tudo o que o homem constrói sobre orgulho, poder, vaidade e ambição é instável. Somente o que Deus edifica permanece. Todo império humano, por mais grandioso que pareça, é como palha varrida pelo vento. Essa visão nos lembra que a história não está nas mãos dos poderosos do mundo, está nas mãos do Deus que reina para sempre. Os sinais dos tempos, guerras, terremotos e inquietações. No Evangelho, Jesus também fala de coisas que estremecem o mundo. Guerras, revoluções, fomes, pestes, grandes sinais serão vistos no céu. E ele acrescenta algo que deve ser gravado no nosso coração. Não fiqueis apavorados. Por quê? Porque todos esses sinais, embora assustadores, não são o fim, mas o anúncio de que a história caminha para seu cumprimento em Deus. Assim como os reinos da estátua eram temporários, também o mundo presente é transitório. Não nos é pedido medo, mas discernimento e vigilância. Duas atitudes espirituais para viver estes tempos. Desapego do mundo. As guerras, catástrofes e crises revelam uma verdade dura, porém libertadora. Nada aqui é definitivo, nem riqueza, nem status, nem obras humanas. Por isso, Jesus quer nos ensinar. Desapego dos bens que passam, liberdade interior diante das coisas da terra, fome pelos bens eternos. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Esperança e desejo pela vinda de Cristo cristãos não são profetas do medo, são sentinelas da esperança. As dores do mundo não são o fim de tudo, mas o parto que prepara a plenitude do reino de Deus. Por isso, a Igreja reza desde os primeiros séculos, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Se o mundo parece sombrio, não é motivo para desespero. É sinal de que a luz está próxima. Se a história parece caótica, não é porque Deus perdeu o controle. É porque seu reino eterno está se aproximando. 4. A pedra que se torna um monte. Cristo, o Rei eterno. A pedra que derruba a estátua é Cristo, o Filho enviado pelo Pai, que não veio por mãos humanas. Ele é a rocha rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra angular. Seu reino não passa, não se corrompe, não se divide, não depende da força humana, não perde território e jamais será destruído. Diante desse reino eterno, somos convidados a fazer uma escolha. Construir nossa vida sobre a areia, as glórias que passam, ou construir sobre a rocha, Cristo. Que hoje, contemplando os sinais dos tempos, possamos reafirmar: o Senhor reina. Ele é o monte que enche toda a terra.
Amém. Muita gente olha para o mundo, guerras, crises, escândalos, medo, e pensa que tudo está perdido. Mas Jesus nos diz: não fiqueis apavorados. Por quê? Porque esses sinais não são o fim, mas o começo. Assim como no sonho de Daniel, onde todos os reinos humanos se desmancham, Deus está preparando o reino que jamais será destruído. Tudo o que o ser humano constrói sobre orgulho cai, mas tudo o que Deus levanta permanece. Os tempos são difíceis, sim, mas não para nos desesperarmos, e sim para nos lembrarmos de que nossa esperança não está no mundo, mas em Cristo, a pedra eterna que cresce até encher a terra. Viva hoje com o coração leve. O Senhor está voltando. Maranatá. Aqui estão todas as partes solicitadas, totalmente alinhadas com a homilia anterior e com o tema espiritual do Evangelho e da profecia de Daniel. Frase-chave para a nossa caminhada. Somente o reino de Deus permanece. Por isso, meu coração repousa na rocha eterna. Propósito do dia. Hoje vou praticar o desapego interior, entregando a Deus uma preocupação, medo ou apego que ocupa meu coração, confiando que Ele é a única rocha firme da minha vida. Tá na frase do dia. O mundo passa, mas Cristo é a pedra que sustenta minha esperança. Oração pessoal. Senhor Jesus, Tu és a pedra que não foi lançada por mãos humanas, a rocha firme sobre a qual quero construir minha vida. Dá-me a graça do desapego das coisas que passam e o desejo profundo pelos bens eternos. Quando eu me sentir abalado pelas guerras, pelas notícias, pelas incertezas e pelas tempestades deste mundo, recorda-me, Senhor, que Teu reino não será destruído e que Tu reinas para sempre. Conduze minha vida por Teu Espírito e firma meus passos no caminho da confiança. Maranatá, Senhor, vem ao meu coração hoje e sempre. Amém. Oração de intercessão. Senhor, intercedo por todos aqueles que vivem com medo, insegurança ou tristeza diante dos acontecimentos do mundo. Conforta os que perderam a esperança. Fortalece os que se sentem frágeis e levanta os que caíram. Dá paz aos lugares de guerra. Sustento aos povos que sofrem fome e cura aos que enfrentam doenças e calamidades. Que o Teu reino de amor, justiça e verdade cresça silenciosamente em cada coração. Que todos reconheçam a Tua presença nas dores deste tempo. Maranatá, Senhor Jesus. Amém. Há propósito de vida. Viver como cidadão do reino eterno, buscar sempre a vontade de Deus, construir minha vida sobre a verdade de Cristo e alimentar diariamente a esperança da sua vinda gloriosa. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta mensagem para que mais corações descubram o valor do amor simples que Deus tanto aprecia. Mensagem final. Meus irmãos e irmãs, o mundo pode estremecer, os reinos da terra podem cair, mas o coração que está firmado em Cristo permanece firme. Nada do que acontece ao nosso redor escapa ao olhar de Deus. Hoje, caminhe com a certeza de que o reino eterno já começou em seu coração. A cada passo diga a si mesmo: eu pertenço ao reino que nunca será destruído. Faça o bênção final que o Deus Todo-Poderoso, Senhor da história e Rei eterno, fortaleça o seu coração, ilumine o seu caminho e lhe conceda a paz que o mundo não pode dar. Que Cristo, a pedra viva, seja a sua firme segurança. Que o Espírito Santo lhe dê discernimento, esperança e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria.